Obrigado, presidente, e a todos os membros da Escola de Treinadores KNG Phantom Training. O tema de hoje vai ser o processo sucessório no multinível. Eu estava ouvindo o Carlos falar há pouco e ele falou uma palavra que vai ter muito sentido na minha aula de hoje, que é a persistência. Eu vou contar duas histórias para vocês sobre processo sucessório no multinível. Então, uma história é de um casal líder de Santa Catarina e um outro casal líder que é da capital de São Paulo. Então, eles estão com o grupo Kenkopato, estão comigo até hoje porque eles estão um deles já se aposentou, né? E eu vivi e convivi com essas pessoas. Então, o que é você fazer um planejamento sucessório no multinível? Esse casal que eu vou falar é de Santa Catarina, é o líder Hipólito e Gessiara. Eles também têm uma entrevista comigo chamada Lendas da Kenkopato, que está no YouTube. Se um dia vocês quiserem assistir a história deles, está lá. Dos dois casal, tá? Então, falando do Hipólito e da Gessiara, o Hipólito, ele começou na Kenkopato há mais de 30 anos. Então, eu vivi e convivi e trabalhei no campo com ele, com esse casal, de fazer Benkyōkai Home, como vocês fazem, fazer a apresentação de plano de negócio na residência, depois ir para o Shurenkai, depois para o Silver Train, convenção. Eu viajei muito com esse casal. Assim, perdi a conta de quantos milhares de quilômetros nós rodamos. E o Hipólito, ele, quando começou, ele era um vendedor de oxigênio, ele trabalhava pela White Martins. Ele era um CLT, estava muito bem, e ele conheceu o negócio através do irmão dele, chamado Alfredo Vieira, que mora na cidade vizinha dele. E eles vieram pela rede do Kadomoto, da cidade de Curitiba. Imagina mais de 30 anos, se não é ter persistência, Carlos. Nós estava falando agora há pouco sobre persistência, num negócio que nós chamamos de multinível e venda direta. E o Hipólito e a Gessiara tiveram 4 filhos. Quando você faz um processo sucessório, principalmente no multinível, vocês que estão jovens, estão entrando agora, hoje nós tivemos aí 2 membros na escola de treinadores e também para os alunos que me acompanham. O processo sucessório, quando você vai fazer, ele não é obrigatoriamente ter que ser da família. Meus filhos, meu sobrinho. Não, você pode fazer um processo sucessório para alguém de muita confiança. Eu tenho um amigo, por exemplo, que fez um processo sucessório, ele é milionário e ele fez para o genro dele. Ele tem todas as filhas mulheres, mas nenhuma delas se interessou para o negócio. Então ele fez o processo sucessório para o genro. E está dando super certo, está há muitos anos, meu amigo aqui da cidade de Sorocaba. E a gente sempre toma café, bate papo, né? Bom, voltando então na história do Hipólito e da Gessiara, um dos filhos se interessou, que foi o Thiago, se interessou pelo negócio, né? Ele é formado em engenharia, acompanhou o pai desde o começo, e ele começou a entender como funcionava o negócio Kenkopato. E hoje ele está à frente desse negócio. Eu vou pedir para o Gustavo depois falar um pouquinho sobre o Thiago, Gustavo, mais no final, porque o processo sucessório, nós fizemos o processo sucessório do grupo Kenkopato para os jovens hoje que vocês já conhecem, né? Que é o Lucas, o Gustavo e o Bruno. E o Gustavo teve a oportunidade de conhecer o processo sucessório de um líder de multinível e que passou para o filho está tocando o negócio, né? Então isso é bacana ouvir o processo sucessório do outro lado, não para nós que estamos fazendo toda a implantação. Então, voltando, você que vai fazer o processo sucessório, você não precisa se preocupar que tem que ser alguém da família. Mas é um ponto importante de você observar no processo sucessório, a pessoa que você vai investir tempo e passar o negócio, na verdade, a riqueza que você vai acumular a vida toda, você não pode passar com uma pessoa que é mais velha de idade que você. E também nem na mesma idade sua, porque é o processo sucessório, ele não vai ter sentido você fazer o processo sucessório para essas pessoas, porque ele está na mesma faixa etária que você ou mais, e
o processo sucessório, ele é um processo que você tem que pensar ele em ser centenário. Aí não tem sentido. Por exemplo, eu conheço um casal que, por exemplo, fez para a esposa, que a esposa tem uma idade bem diferente da dele, e a esposa está fazendo processo sucessório para o filho. Então isso tem um sentido e tem lógica, tá? Então isso é muito importante. Então voltando nesse casal, então eles, vamos falar, mais de 30 anos, o Hipólito e a Gisela está comigo há 38 anos. Então o forte deles sempre foi o quê? A venda direta e a formação de rede, né? Então tem um dos líderes que passou aqui por nós, que ele conta uma historinha que eu acho interessante, que o multinível é venda direta, é como se fosse uma canoa, que você está sozinho remando. Então se você remar só de um lado, por exemplo, que é o multinível, ele começa a dar a volta e fica só girando, não é isso? E se você for só na venda direta e mudar o remo para o outro lado e só remar, o barco vai ficar só girando. Então ele fala que nós temos que remar sempre algumas remadas do multinível do lado direito e mais algumas remadas do lado esquerdo, então você vai em frente sempre, né? Ou você pode remar com 2 remos, os 2 ao mesmo tempo, e você vai atingir seu objetivo. Então no multinível na venda direta, nós temos que sempre ter as nossas vendas diretas e desenvolver a rede, né? E esse casal sempre fez esse trabalho. Então durante a vida toda, eles fizeram fortuna na Kenkopato, né? Hoje eles estão muito bem financeiramente, passou o processo sucessório para os filhos, o CNPJ da empresa deles hoje já trouxe os filhos para dentro do contrato social. Não é um contrato social robusto, que você sabe que um líder de multinível não precisa ter um contrato social robusto para você estar lá em lucro real, quero dizer, entende? Você tem que seguir todas as leis. E ele, ao longo do tempo, esse casal sempre seguiu aquela nossa regra da forma da riqueza em multinível, né? Que é o quê? Sempre gastar menos do que ganha e sempre reserva uma porcentagem para guardar, e eles foram investindo em imóveis. E a cidade deles é uma cidade pequenina, não é uma cidade grande não. E eles foram construindo vários patrimônios e eles montaram um ativo de imóveis alugados que dá uma rentabilidade muito, mas muito boa mesmo, né? Aí ele tem os bônus da rede, né? Uma das coisas que eu achei interessante no processo sucessório deles foi o seguinte: o Hipólito falou: Tiago, você vai assumir a empresa, mas uma coisa que eu não quero dividir com vocês é abrir mão, que é o meu bônus. Então todo o bônus que entrar na empresa, eu quero que você já me passe para minha conta, que é o meu prolabore da empresa, né? Então uma coisa que ele não abriu mão porque você sabe que no nosso plano de negócio tem 2 bônus, certo? Tem o bônus lá que é o bônus de liderança, e depois tem o bônus lá que é até o 3º nível. Então o que ele pediu só? Que era o bônus de liderança. Outro bônus ficou dentro da empresa, que os filhos assumiram o processo sucessório. Então, para fechar a história do Hipólito e da Gessiara, então eles fizeram um planejamento muito bem feito e hoje está passando a empresa com mais de 30 anos para os filhos, porque ele herdou uma empresa de clientes de muitos anos, né? Se você for avaliar quanto que vale o ID ou a empresa dele, quanto você acha que vale? Se for hoje, por exemplo, comparar com os outros negócios dos outros filhos que estão evoluindo como engenharia e medicina, eu me arrisco aqui a falar que ele pode ser que, em termos de patrimônio, se você pegar o patrimônio líquido dele, pode ser que ele esteja melhor do que os outros irmãos. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que o multinível, ele tem que ter muita resiliência, persistência no negócio. Você acha que se não fosse um negócio bom, esse líder estaria conosco há 38 anos? Não, né? Então agora falando um pouquinho da história desse casal de São Paulo, que é o Alberto e a Ana. Eles têm 2 filhos, que é o Dudu e o Riquinho. E eles são, o forte deles até hoje são, desses 2 vídeos que eu estou falando, até hoje o forte deles é os colchões Kenkopato, né? Por exemplo, tem muitos clientes, os clientes querem trocar, os filhos estão querendo trocar, eles formam clientes novos, e o forte deles só é linha de colchões, né? Então é interessante ver, por exemplo, a gente fazer um processo sucessório dentro do grupo Kenkopato e também na rede, né? O Alberto e a Ana, eles são da capital de São Paulo, também hoje tem um patrimônio
invejável, um patrimônio bacana, né? Os dois estão na ativa, eles trabalham juntos. Hoje, interessante, eles fizeram o processo sucessório, os dois filhos trabalham juntos, aí eles dividiram um pouco dessa responsabilidade, né? Por exemplo, o Alberto falou, olha, agora eu já não faço mais as entregas e nem as revisitas, então eu vou sempre nas primeiras visitas. Aí depois os filhos dão a sequência, e olha que interessante, se você pegar qualquer um desses dois líderes e perguntar para eles, você tem o pedido do seu primeiro cliente? Eles têm. E eles falam, hoje, com alguns deles, é claro, que já estavam de idade, hoje falam, inclusive, com os filhos, que são os primeiros clientes deles de Kenkopato. Então, resumindo, para mim poder passar para o Gustavo. Olha, aproveitando a fala do Carlos, olha, seja resiliente, seja persistente, olha, dê atenção para os seus clientes. Se você ainda não tem o cadastro de cada cliente dele, desde a época, vai lá buscar nos seus arquivos, traz, vai fazer uma visita. O maior patrimônio de uma empresa de liderança em multinível, e também para você fazer o processo sucessório, são os seus clientes. Quanto que você acha que vale o seu ID? O seu ID você pode comercializar ele no mercado. É claro que tem uma regra da Kenkopato que você tem que seguir. Mas um dos maiores patrimônios seu é o seu ID, a sua empresa. Então, no processo sucessório é muito importante, vocês estão começando agora, vão ganhar dinheiro, vão ganhar muito dinheiro. A preocupação sua, o que é? A primeira coisa é trocar o seu carro, para você mostrar para o nicho de mercado do multinível que você está bem. Tem uma certa lógica? Tem, mas não precisa, faz isso passo a passo. Primeiro ganhe o dinheiro, coloque na conta. Não queira sair, por exemplo, do carro que você está por um carro tipo 10 vezes mais que você tem. Não tem necessidade. Ah, mas Kozuka, eu vou lá conversar quero trazer um líder, mas não dá para ir com o carro que eu tô. Falei, vai no seu tempo. Porque o mercado hoje, as informações são muito rápidas. Adianta você chegar lá, querer mostrar que você chegou com um carro importado, daqui 2 anos você não tem nem carro para trabalhar? Faz como esses líderes que começou junto comigo. Eles começaram lá com um pampinha, lembra da pampa? Uma pampinha, depois foram subindo, trocavam o carro a cada 2, 3 anos e foram indo. Hoje, qualquer um desses dois líderes, qualquer titã, qualquer diamante vai respeitá-los. Então, vocês estão começando agora. Você vai ganhar muito dinheiro, principalmente na venda direta. Então, a primeira coisa que dou de conselho para você fazer um bom processo sucessório, não queira fazer isso. Guarde o dinheiro, a hora que você tiver o dobro do dinheiro na conta ou no investimento, o que seria o dobro? Eu preciso trocar meu carro que vai custar 50 mil. A hora que você tiver 100 mil no caixa, você vai lá e compra o carro de 50 mil à vista. Porque as pessoas, só de conversar com você, eles sabem se você está bem financeiramente ou não. Pode ter certeza disso, né? Então fica aqui o meu aconselhamento e minha história de vida dentro do multinível e a história desses dois grandes líderes. Os dois estão lá no meu canal do YouTube. Se você digitar lá hashtag lendas da Kenkopato, vai separar todas as lendas da Kenkopato e dá para vocês assistirem a história desses dois grandes líderes. Tem muitos líderes que passaram por aqui e hoje estão muito bem financeiramente. Então fica aqui o presidente e todos os membros da escola e também os alunos que me acompanham, uma experiência de vida em como você fazer um processo sucessório, faça com calma, né? Esteja também preparado para fazer esse processo sucessório sempre junto com o seu contador e com o seu advogado. E vai fazendo passo a passo que com certeza você vai chegar no seu objetivo, né? Ok? Muito obrigado, presidente. Gustavo, está com você aí a palavra para você trazer um pouquinho dessa experiência nesse processo sucessório, desses grandes líderes que formaram os filhos no negócio. Legal, pessoal. Então, essa é uma oportunidade muito bacana de a gente poder explorar dentro do nosso negócio, de vocês conhecerem essa história, porque quando a gente faz marketing multinível, o marketing multinível ele também tem outros nomes que ele é chamado dentro do mercado, que o multinível, como nós pagamos, né? Mas ele é chamado de dois nomes que eu acho muito interessante, e um deles que é chamado de marketing de relacionamento. Então, quando a gente fala de relacionamento, o primeiro ponto que eu quero destacar é o relacionamento, para você se relacionar com alguém,
ele é envolvido a parte de histórias, ele é envolvido a parte de nós sabermos contar as histórias. Então, mesmo que você não conhece o seu Hipólito e a Dona G, o Alberto e a Ana, o Dudu e o Riquinho, o Thiago, que são esses sucessores, que são as pessoas que passam o negócio, é importante você saber a história. É importante você ir lá no canal do Cozuca, conhecer eles via YouTube, conhecer o conteúdo, porque no Brasil existem empresas gigantescas de marketing multinível, empresas que faturam na casa de bilhões de reais. Só que essas empresas não conseguiram fazer nenhum processo sucessório. Então muitas empresas chegam no mercado, com 5 anos de mercado, 10 anos de mercado, prometendo em que você vai construir algo para os seus filhos, e a pessoa, muitas vezes, a empresa quebra, ou não dá certo, a pessoa acaba tendo um negócio em que ele não é muito rentável, e ele acaba desistindo, e isso a pessoa se frustra. Então você pode ir lá e falar assim, olha, dentro da Quincopato, você pode construir um negócio que você vai passar para as suas gerações, você vai deixar um legado para as suas gerações. E muitos vão pensar, pô, mas eu já ouvi isso de dezenas de empresas de multinível aqui no país. Mas é o que eu gosto de falar. Então mostre, vamos olhar pelo histórico da empresa. Então são 2 casos aí que vocês podem relatar e realmente falar, olha, porque é como a gente diz bastante dentro das nossas palestras, nós não somos a mensagem, e sim o mensageiro. Nós estamos levando a mensagem para aquela pessoa. Então mesmo que isso não aconteceu com você, você está mostrando que existe essa possibilidade de você construir isso, não só para você, para os seus filhos, mas que outros possam também construir isso dentro do multinível. Então isso é muito interessante, isso é muito forte, porque cada dia que passa, mais existe profissionais de marketing multinível, mais existe profissionais de venda direta, eu digo profissionais. Só que, ao mesmo tempo, cada dia que passa, mais existe profissionais de multinível frustrado com o que eles viveram. Então, quando você chega com uma empresa sólida, uma empresa que tem seu plano que não teve mudanças, com um produto sólido, que entrega resultado, com exclusividade, uma hora a chave dessa pessoa vira, como virou de muitos de vocês que estão aqui conosco hoje, já pertencentes a membros da escola, que não está na sua primeira empresa de multinível, que não é iniciante dentro dessa indústria, não, já está há muitos anos. E aí você conseguiu se encontrar aqui, você conseguiu encontrar algo em que você pode construir um grande negócio e levar isso e perpetuar isso adiante. Pense só, 30 anos, eu não era nem nascido quando eles começaram a fazer esse negócio. Os filhos deles nasceram dentro desse negócio. Assim como eu, cresceu, nunca imaginou, pode só herdar o negócio, como nós temos casos dentro da rede também, como herdeiros, que olha, não quero assumir a distribuição, mas eu quero ter o ID. Então, se esse ID, alguém um dia pontuar, alguém um dia comprar, ele tem o direito da bonificação, ou como você suceder. Então, acho que isso é muito importante, vocês conhecerem essa história, vocês irem a fundo no canal do Cozuca, e quem já fez trabalho de campo comigo sabe que eu cito muito eles. Então, são realmente pessoas, eu tive o prazer de conviver com eles, estar junto com eles desde que eu era pequeno, mas são histórias que as pessoas deixaram um marco dentro da história da Quincopato. A história da Quincopato não é feita por Cozuca, por Renato, pela família Cozuca, é sim um conjunto de liderança, um conjunto de pessoas que você também fazem parte disso, estão construindo. Então nós estamos escrevendo nosso capítulo, muitos já escreveram os capítulos dele, nós estamos escrevendo o nosso agora, e daqui 10, 15, 20 anos, nossos filhos, meus filhos, tenho certeza absoluta que vão estar lendo e vai saber da oportunidade que eu tive de trabalhar com cada um de vocês dentro desse período. Então, o marketing e relacionamento é importante você aprender a contar histórias para você poder desenvolver o multinível. E o outro ponto que eu quero concluir, que é a história principalmente do Thiago, do Dudu e do Riquinho. O Thiago mesmo, ele se formou em engenharia, o pai dele construiu um patrimônio muito grande, desenvolver o multinível, sempre foi uma das maiores redes da Quincopato, sempre foi na época a rede do seu Hipólito. Depois ele trabalhou sempre com muita constância na venda direta. Então essa é uma característica muito importante deles, que muitas vezes quando a gente vai nos tornando líderes e vai começando a aumentar o bônus, nós vamos deixando a venda direta de lado. E aí por 2 opções, a opção certa e a opção errada. A opção certa é realmente, como no volume de bônus e volume de trabalho da equipe,
já não dá mais conta de você fazer tanta venda direta assim. Aí é justo, aí é válido. E tem a maneira errada, quando o líder, ele acha que ele está acima da venda direta. Quando ele acha que a venda direta não é para ele. E aí onde ele erra, aí onde ele quebra a cara, aí onde ele vai pro chão, porque a venda direta é a base de tudo. Por isso que a gente sempre teve o conceito de, inclusive, os diretores ir para campo e saber fazer a venda direta, trabalhar com a venda direta, porque isso aqui a gente tem que respirar. Isso aqui é o que faz. Todo momento dentro da nossa empresa vai ter alguém muito bem sucedido e vai ter alguém iniciando o nosso negócio. Você pode parar para pegar daqui 10 anos, os problemas serão os mesmos. Os seus não, mas nossa rede vai ser, porque nossa rede vai ter gente entrando com dificuldade financeira, gente entrando com dificuldade de empreender, gente entrando com dificuldade de venda. Então, nós temos que manter a venda direta. Então, eles tiveram essa característica e os filhos também pegaram isso. Os filhos entenderam isso. Mesmo nascendo num mundo mais moderno, num mundo mais tecnológico, eles entenderam que, para continuar, tem que trabalhar na venda direta, tem que ir até o cliente. Ah, mas isso ele trabalha mais em Santa Catarina. Santa Catarina tem bastante sítios, fazendas para trabalhar, muito mais fácil. Não, pega o do Riquinho, trabalha dentro de São Paulo, maior capital da América Latina. Então, ali também fazendo venda direta. Então, esse é um ponto que eu quero destacar deles também. Segundo ponto que eu quero destacar deles é a oportunidade de negócio. Todos eles tiveram a oportunidade de fazer faculdade, de fazer cursos, e poder ir para o mercado tradicional. O Thiago, eu destaco dele. O Thiago, ele trabalhou por muito tempo com o Cozuca, não sei quantos anos ele tinha, uns 16, 17 anos. Ele fazia Silver Train, ele era staff do Cozuca do Silver Train na época, quando eu era pequeno, eu ia junto. E aí ele se formou em engenharia, saiu daqui em Copato, começou a trabalhar como engenheiro, tirava um bom salário, mas chegou uma hora que ele falou, poxa, meu pai tem quantas casas de aluguel que ele tem dentro de Florianópolis, quantas lojas comerciais que ele tem de aluguel. Construiu um patrimônio que hoje ele aposentou, formou filhos em medicina. Meu, será que esse aqui é o caminho que eu quero trilhar? E minha paixão também não está aqui. Eu ia para as visitas, eu adorava fazer isso. E aí sim ele começou a se me aproximar, ele sucedeu o negócio pelo tamanho que é o negócio, pelo que o negócio consegue proporcionar financeiramente. E, para finalizar, ainda trabalhando em cima de relacionamento, que é o marketing de relacionamento, isso aí é expertise dos dois. Tanto do seu Hipólito quanto do seu Alberto, minhas esposas, é claro. Se você senta para conversar com eles, você claramente já vê que eles não são aquele tipo de vendedor pitbull. Então, quando você já imagina, pô, um cara que está bem sucedido aqui em Copato, está vendendo, está ganhando dinheiro, esse cara deve ser um pitbull mesmo. Esse cara deve ser aquele cara que gruda no pescoço do cliente e não larga. E vender forte. Essa não é a característica dele. Você conversa com eles e fala, nossa, pra você ter ideia, o Alberto é formado em engenharia também, ó. Não sei quantos anos atrás, quantas décadas atrás. Então você conversa com ele, um japonesinho baixinho, vai, troca ideia, dá risada, você fala, nossa, como que ele é gente fina, como é gostoso de estar do lado deles, de ouvir a história deles. E é isso que eles viraram expert fazer. Então, os dois, você vê que o que eles criam com o cliente é o relacionamento. E é um relacionamento que vai além do negócio, além de uma transação comercial, de venda de produto, recebimento de dinheiro. Eles cuidam do cliente deles realmente como o maior patrimônio do negócio. Entre você cuidar do seu produto, deixar ele muito bem bonitinho, o seu estoque limpinho, ele vai dar preferência de cuidar do cliente dele, deixar o cliente dele satisfeito, ligar para o cliente no dia do aniversário dele, lembrar de comprar um presente para o cliente daquilo que ele gosta. Então, essas aulas que o Cozuca passa para a gente, que ele passou no último ano da escola, que é maravilhoso, principalmente na parte da teoria, mas que muitos não põem na prática, esses caras aqui que a gente está falando, eles são feras nisso. Então, o que o Cozuca falou, eles têm clientes que voltam a comprar eles daqui a 15 anos. Eles não pensam apenas no imediatismo de eu ganhar o dinheiro. Eles pensam, pô, daqui a 15 anos eu sei que esse cliente vai comprar de mim um outro colchão, vai comprar um colchão para a sobrinha, vai comprar um colchão para a filha, vai comprar um Kenkobil. E a ponto de você ficar assim surpreso, mas surpreso mesmo, com o volume de vendas. Agora vamos falar do Alberto. O Alberto tem um volume extraordinário comparado com vários distribuidores, principalmente dos colchões. A nível Brasil, eu estou falando não só de quem Copato, todas as empresas de colchão magnético. Eu acredito que não existe nenhum distribuidor que venda mais que ele individualmente. Ele tem um nível de venda muito alto. E olha que nossos produtos não é o produto mais barato. Então, tem que ser um colchão mais barato que vende muito menos que ele e numa constância absurda. Então, é todo mês venda forte. Todo mês. Todo mês ele vai com aquela marope dele lá,
Não sei se vocês já viram vídeos lotadas de colchão de ocupado, lotadas de travesseiro de quem curtiu. Então o foco dele, produtos de valor agregado mais alto, então ele tem essa constância. E aí você fala, poxa, Beto, como é que você faz um negócio desse? Qual que é o seu segredo? E é isso que ele fala, sabe? Eu converso com os clientes. Então ele vai bater papo, ele consegue conversar a língua dos clientes, fica ali com o cliente, com aquele mesmo cliente. E cada cliente dele, é o que ele falou no último Shurenkai nosso, ele foi campeão do último Shurenkai na parte dos colchões, ele falou, olha, o que o erro que o distribuidor faz é pedir indicação para o cliente sem o cliente ter usado o produto, sem o cliente estar satisfeito com o produto, sem você ter criado um elo com o cliente. Pô, aí é negócio por negócio, aí é mais difícil. Agora, quando você deixa o cliente satisfeito com o seu produto, o cliente tem um benefício do produto, e você cria um elo com ele te indica para amizade. Aí, meu amigo, você vai ver o que é vender e vender muito. Então, é trabalhado? Claro que é. Pô, você vai ficar gastando dinheiro, entre aspas, com um cliente que você já vendeu, você vai ficar pegando carro, gastando combustível para revisitar esse cliente, gastando crédito de celular para ficar ligando para esse cliente, comprando presente, em que você podia estar comprando outras coisas para você, talvez um sapato novo, talvez uma roupa nova, algo novo, investir em estoque, mas vai ficar gastando com presente de 200, 300 reais para aquele cliente. Então, se você pensar no imediatismo, no agora, você não implanta isso nunca, porque você vai colher esse resultado um pouquinho mais à frente. Só que eles têm essa visão porque eles vieram de uma escola muito antiga, uma escola em que era basicamente obrigado você fazer isso. Então, eles implantam e fazem. E os filhos deles deram sequência nesse tipo de trabalho, deram sequência nesse relacionamento não só com os clientes antigos, mas com os clientes atuais. Então imagina só você fazer isso com todos os clientes que você vende e todos os clientes que crescem ela. É impossível você ficar sem cliente. Impossível. Então não é à toa que ele tem esse resultado. Só que tem que fazer isso com o que o Carlos falou bastante, perseverança, resiliência. Você tem disciplina de fazer aquilo. Você não está vendo o resultado agora, você não está vendo, mas você vai ter que continuar, até um certo momento em que você chega num patamar de construção que eles tiveram e que pode acelerar muito mais ainda hoje com a energia, com o gás que todo mundo aqui tem. Então tudo dentro desse negócio é duplicável. A gente traz as ferramentas, é simples, mas você tem que estar com o ouvido atento. Que aí você capta isso e você implanta no seu dia a dia. Aí o negócio começa a tracionar. Beleza? Zucca, valeu pela oportunidade. Volto a palavra para você dos sucessores. Obrigado, Gustavo, por compartilhar conosco essa vivência sua que você está hoje vivendo com esses sucessores, né, dos líderes de multinível, e também passar essa história para vocês que estão entrando para o negócio. Então é uma oportunidade bacana para todos nós. Presidente, muito obrigado pela oportunidade e um bom treinamento para vocês.